Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo aí referente à disciplina Cálculo Numérico. E o tema do vídeo aqui é revisão rápida sobre a série de Taylor. Então, gente, nesse vídeo aqui nós vamos focar nos principais tópicos referentes à série de Taylor, que serão úteis, para que nós possamos, nas próximas aulas, deduzir o método de Newton, tá certo? Então, esse método, na verdade, o método de Newton apresentado a seguir, nas próximas videoaulas, ele é um dos mais poderosos métodos numéricos conhecidos para se resolver o problema de se encontrar a raiz de uma função. Sua construção depende, em parte, do polinômio de Taylor, mas no caso da série de Taylor. Então, nós vamos precisar, de fato, saber o que é uma série de Taylor. Por que esse vídeo se insere aqui como uma revisão? Porque é um pré-requisito, é uma espécie de pré-requisito que você tenha visto matérias onde esse assunto foi abordado, onde séries foram abordadas. Por exemplo, ali no final ali do cálculo 2, depois de integral, ou um pouco antes ali do cálculo 3, antes de você estudar várias variáveis, por exemplo. Ou outros cálculos aí, não sei como é que funciona em cada instituição. Tá certo? Então, nesse sentido, nós precisamos entender bem essa ferramenta, pelo menos assim, o que a gente vai precisar para utilizar dentro da matéria cálculo numérico. Então, nós temos aqui o seguinte, a fórmula de Taylor, ou série de Taylor, é uma expressão que permite o cálculo do valor de uma função por aproximação local através de uma função polinomial. Então, eu tenho uma certa função, digamos que ela seja complicada de se estudar, de derivar, então eu pego o quê? Aproximo ela por um polinômio que passe nos pontos parecidos com os pontos que ela passa. Então, essa é uma aplicação forte. O que eu vou precisar disso, gente? Supondo f infinitamente derivável, no intervalo contendo o ponto x0, temos que f de x vai ser o quê? O limite de n infinito de uma certa Tn de x, uma certa função Tn de x, em que essa Tn é um polinômio. Tá certo? De grau n. Então, nós temos aqui o seguinte, primeiro eu vou precisar conhecer a função f num certo ponto x0, que a gente normalmente chama ele de centro da série. Depois, conhecendo ela na derivada, eu aplico na derivada dessa função f, aplico esse x0, multiplico por x menos x0, depois eu aplico na derivada segunda, multiplico por x menos x ao quadrado sobre 2. Esse 2 aqui, você pode entender ele como 2 fatorial. Certo? Porque coincide com 2 a gente acaba colocando. Aqui a derivada terceira, aplicada de x0, vezes x menos x0 sobre 6. 6 também você pode entender como 3 fatorial, e por aí vai. Você vai somando parcelas até a ordem n, até a derivada de ordem n. Então você vai ter fn aplicado, ou seja, derivada de ordem n aplicada a x0 vezes x menos x0 elevado a n sobre n fatorial. Então aqui nós temos um polinômio, uma fórmula finita. Só que, olhando esse limite aqui, essa parcela finita, de modo geral, ela não consegue aproximar essa função, a menos que ela seja um polinômio. Então podemos ainda considerar o seguinte, que essa f de x vai ser essa parcela finita aqui, que dá esse polinômio de grau n, que usa as n primeiras derivadas dessa função, mais uma certa função Rn de x que usa o restante, as outras parcelas a partir da ordem n mais 1. Se eu pegar aqui, botar n mais 1 aqui, botar mais um termo aqui somando, daria esse, n mais 2 daria esse termo e por aí vai. Então eu tenho o quê? Uma soma infinita. Então minha f ela é igual a uma série. Eu tenho uma parte finita, o polinômio de Taylor, mais uma parte infinita, que a gente costuma chamar de correção ou resto. Só que a coisa mais bonita que tem aqui é o seguinte, eu não preciso necessariamente de uma série infinita para estar representando, aproximando uma certa função, tá certo? Por um polinômio. Eu posso, existe um resultado que diz que é o seguinte, é possível obter um certo QC de x, a gente pode chamar essa notação ou essa aqui, em que esse QC de x está no intervalo x0 ou x0x, depende de como está a organização desse x, que é a variável da sua função, e do x0, que é o centro da sua série. Tá certo? Tal que esse Rn de x, essa função toda aqui, ela pode ser resumida em uma única parcela, que é essa primeira parcela aqui, só que aplicada esse QC de x específico, no lugar desse x0 aqui. O resto fica todo igual. Então, ao invés de eu ter essa parcela infinita, no lugar desse Rn de x, eu vou ter só esse pedacinho aqui. Isso é muito legal. Tá certo? Isso é muito interessante. Então, um exemplo para n igual a 1, que é exatamente o que a gente vai usar lá no método de Newton, que a gente vai precisar da série de Taylor para n igual a 1, é o seguinte. Para n igual a 1, por exemplo, uma função f de x ela pode ser aproximada como f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. Aí eu venho só até a ordem n menos 1, porque aqui eu tenho Tn e fui até a ordem n. Se eu tenho T1, vou até a derivada o quê? Primeira. Então, isso aqui é o meu T1
de x, por isso que eu vim até a ordem 1, né, n igual a 1. E aqui é o meu R1, que é o que está associado ao T1. Então, é isso aí que a gente meio que vai precisar. Claro que aqui está uma aula muito teórica, você fala assim, pô, não entendi nada, cara. Você só leu o slide, cara. Calma, um exemplo aí no quadro, eu não sou desse tipo de ficar lendo teoria, tacando teoria sem mais exemplo. Meu negócio é teoria, exemplo, para a gente ver o que a gente está trabalhando. Não é uma coisa difícil que está trabalhando aqui, embora sim, tem alguns percalços se você utilizar a série de Taylor. Mas teoricamente ela funciona muito bem para deduzir resultados. É aquele tipo de teorema, né, digamos assim, vamos chamar aqui de teorema, que ele não te ajuda muito na prática, mas ele te ajuda muito a deduzir outros teoremas que vão resolver coisas de fato. Por exemplo, como o próprio método de Newton. A série de Taylor, que é uma coisa mais difícil de ser usada, ela foi usada teoricamente, prova-se o método de Newton, você vai ver que o método de Newton é uma maravilha, velho. É o melhor método que tem. Você está achando aí zeros, né, de equações. Se você quiser mais informações, eu vou ter essa bibliografia aqui, que é o 9, ela está lá na minha apostila, só você consultar lá no final, página 758 e 759. Claro que você pode, né, o assunto se estende, mas essa parte inicial, com alguns exemplinhos, está nessas duas páginas. Né? Então vamos ali para o quadro, gente, porque assim, a gente precisa, como eu falei, não é só pegar essa parte teórica, né, e esse monte de símbolos, vamos entender esse negócio aqui na prática. Vou ter ali um exemplinho prático para a gente entender isso. Então, ó, vamos ali para o quadro. Então nós temos aqui o seguinte, um resuminho do que foi visto, né? Deixa eu só tirar aqui o mouse aqui do meio. Um resuminho do que foi visto ali no slide, né? Então eu tenho um polinômio de Taylor de ordem n, né? Ou de grau n, se você preferir, onde, se eu tomar o limite de n tendendo a infinito desse polinômio aqui Tn, botar mais parcelas nele aqui, eu vou aproximar a minha função f, vou conseguir minha função f. Eu posso, ao invés de pensar no limite, eu posso pensar dessa forma. Pô, f é esse polinômio mais um certo resto, que depende de x. Só que esse resto ele vai ser a parcela infinita que eu omiti aqui, porque o polinômio é um pedaço finito. Aí quando eu penso nessa parte, eu tenho então a série. E aí o resultado bonito, que ele é usado fortemente em muitos casos aí, é esse aqui, ó. Existe um certo que se x entre x e x0 que pode estar no intervalo x, x0 ou x0, x, conforme x0 ou x, né, for um maior que o outro. Onde esse Rn, gente, ele vai ser resumido como o seguinte. Ele vai ser a Fn mais 1, ou seja, eu vou pegar a derivada de ordem de mais 1, vou aplicar esse que se de x, né, vezes x menos x0 elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, ou seja, eu vou pegar só essa primeira parcela aqui, dessa parte infinita, e vou aplicar esse de x e ele vai corresponder a toda essa soma. Então, um resultado muito poderoso. Né? Não sei se ele é fácil de demonstrar, não procurei saber, mas é um resultado muito poderoso. Aí você fala, tá bom, você montou esse monte de coisa, e vamos usar esse negócio, porque né, eu não gosto de... Pô, você fala um monte de teoria e não usou. Então, vamos pegar nesse exemplo aqui. Seguinte, ó. Calcula os 4 primeiros termos da expansão de seno de x em torno de x0 igual a 0 para aproximar seno de 1. Então, nosso objetivo é aproximar seno de 1. Qual o valor de seno de 1? 1 em radiano, no caso, viu? Em cada etapa, exiba o erro exato. Para a gente ver se a gente está de fato se aproximando, né? Ou não. Ou se a série, hora se aproxima, hora fica mais longe, hora... Então, vamos colocar vamos fazer nesse sentido aqui. Então, gente, ó, nós temos aqui o seguinte. Vamos fazer tudo explicadinho. Ó. Temos que, para n igual a 0, porque se você olhar, ó, isso aqui, esse n aqui me diz o seguinte, aqui é o Tn, né? Então a derivada de ordem 1 seria o T1. Só que eu posso partir desse primeiro cara. Então, para n igual a 0, eu tenho T0 de x, daqui a pouco a gente usa o 1. Ele vai ser o quê? Ele vai ser o seno de 0, que é o meu x0. Então, o meu primeiro polinômio de Taylor me diz que o seno de x, ele é aproximadamente... Né? No caso aqui, seno de 0 é 0, né? Então ele me diz que o meu seno de x, ele é aproximadamente, não foi uma aproximação muito boa, né? T0 de x igual a 0. Ele me diz que a função seno é nula, minha primeira aproximação. Isso quer dizer o seguinte, que se eu for calcular aqui, ó, o seno de 1 menos o T0 de 1, eu vou ter o seguinte. O seno de 1, gente, eu vou calcular aqui,
Claro, esse valor a gente não conhece, viu, gente? Mas assim, aqui a gente está supondo, porque a gente quer aproximar ele. Mas eu vou supor conhecido só para a gente ver se a gente está se aproximando ou não. Então, batendo 101 na calculadora em radianos, ó, vou colocar aqui o seguinte. Eu vou botar o valor dele aqui, ó, é 0,841470984 menos 0. Então, vai dar esse próprio valor, né? 0,841470984. Então, perceba que o erro foi bem grandão ao aproximar o seno de 1 com o T0 de 1. O que a gente faz? A gente bota mais um N aqui, ó. Então, eu vou ter o seguinte, minha T1 de X, aí agora já começa a fazer mais sentido, o primeiro sempre desse problema. Nossa, o que esse cara fez aí? Vamos entender aqui agora. Né? Deixa eu só abaixar aqui, gente, ficou um pouco subido esse negócio aqui, quer ver? Então, o T1 de x vai ser o seguinte, ele vai ser o seno de 0 mais a derivada, ó, aplicada em 0. Que é a derivada de seno? Cosseno. Então, vai ser o cosseno de 0 vezes x menos 0, tá certo? Ou seja, isso aqui dá 1, isso aqui dá 0. Então, 1 vezes x vai dar x. Então, o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que o meu seno de x é aproximadamente o T1 de x que vale x. Vou botar aqui embaixo, tá certo? É melhor, né? Tanto faz. Eu já boto aqui direto, ó, que o seno de x é aproximadamente x, nesta vizinhança de 0. Certo? Uma coisa aqui que eu estou colocando é o seguinte, é x menos... tá certo, não tem problema. Então, o seno de x é aproximadamente x, considerando o T1. Então, se eu fosse calcular assim, seno de 1, que é o valor correto, que eu vou jogar aqui, menos T1 de 1, que é o polônimo de Taylor, aplicado em 1, eu teria o seguinte, ó, 0,841470984 menos 1. Qual o erro disso aí, de se dizer isso? Menos 1 deu 0,158529,015. Então, deu isso aí. Certo? Então já melhorou. O erro antes era esse, agora o erro passou para esse, em eu usar T1 aplicado em 1 para estimar o seno de 1. Aí eu venho para N igual a 2, ó. Certo? Então eu tenho assim, o T2 de x vai ser quem? Aí, o bom da série, sabe o que é, gente? Que a gente pode aproveitar todo esse pedaço. Eu posso já escrever aqui x mais quem, mais a outra parcela, que seria a derivada segunda do seno, tá certo? Eu vou botar aqui, mas depois eu boto resumido, né? Porque a gente está fazendo a primeira vez, né? A primeira vez assim, né? Talvez você não esteja se lembrando muito, mas vamos fazer, ó. Então aqui seria o seno de 0, mais o cosseno de 0, vezes x menos 0, mais, aí a derivada, agora, porque a derivada do seno é cosseno do cosseno menos seno, né? Então bota aqui, ó, menos o seno de 0, vezes x menos 0 ao quadrado sobre 2 fatorial. Isso aqui dá o quê, gente? Ó, isso aqui deu 0 mais x, ou seja, isso aqui tudo deu x, né? Esse cara aqui zerou. Quem estudou série sabe que o seno só funciona nos termos de ordem ímpar, né? Os termos de ordem impar, eles não acrescentam nada, mas tudo bem. Mais 0 de novo. Então, esse cara ainda continua sendo x. Isso daqui decorre que o seno de x, ele é aproximadamente ainda x. Então não melhorou muita coisa, ou seja, o seno de 1 menos o T2 de 1, né, aplicado aqui, vai ser quem? 0,841470984 menos 1, que é jogar 1 aqui em x, deu o mesmo valor. Assim, não é uma coisa tão ruim, pelo menos não piorou, né? Porque o ruim seria o seguinte, aumentar esse valor, mas não aumentou, beleza. Então a gente continua aqui, ó. Vamos usar esse lado de cá para fazer essa continha, para continuar aí. Afinal a gente quer n igual a 4, né? Então, para n igual a 3, né, nós temos assim, ó, T3 de x é quem? Aí, de novo, ó, a gente pode fazer toda essa soma, ou pode já dizer que ela é x. Por que x, professor? Porque, olha, eu vou repetir esse cara, esse,
e vou acrescentar o próximo. O próximo seria a derivada de seno, que seria cosseno, né? Mas tem um sinal de menos aqui, né? Então eu vou derivando, né? Porque, ó, então eu tenho seno, é a derivada, depois cosseno, depois menos seno, depois menos cosseno, né? Então isso aqui menos cosseno de zero vezes x menos zero ao quê? Ao cubo sobre 3 fatorial. Então isso aqui é o seguinte, ó, vai ser x menos, isso aqui deu 1, né? Fica menos 1, aqui dá 6 e aqui x ao cubo, x menos x ao cubo sobre 6. Então esse é o polinômio de termo, que é aproximado por f nessa ordem 3 aqui. Então, isso aqui implica o seguinte, que o seno de x, ele é aproximadamente o T3 de x, ou melhor, se você preferir aquilo ali, né? Tanto faz, você pode escrever os dois, x menos x ao cubo sobre 6. Então vamos para essa parcela aqui, calcular esse erro, ó. Vamos ver se está melhorando, ó. Então, seno de 1 menos o T3 de 1 é quem? Seno de 1 é o valorzinho ali, né? Deixa eu só bater de novo, vai que eu estou copiando errado alguma coisa. Seno de 1 é esse mesmo, ó. 0,841470,984 menos termo de 1. Eu vou jogar 1 aqui, ó. 1 menos 1 ao cubo é 1, né? 1 menos 1 sexto. Deu isso aqui, ó. 0,83, ó. Então aqui a gente pode calcular, né, o T3 de 1. Acho que eu esqueci de fazer isso ali nos outros, mas tudo bem. É porque aqui eu não cheguei nem a calcular 1, porque é tão fácil, ó. Né, o T2 de 1 deu 1, né? Aí eu não cheguei a calcular a mesma coisa ali no de cima, né? É só jogar aqui no x. Esse aqui, como ficou mais complicadinho, a gente tem isso aqui, ó. Calculando essa diferença, aí você já começa a perceber o seguinte, ó. É 8, 3, 3, 3, não é tudo 3. Você já começa a perceber o seguinte. Esse valor já bateu bem perto desse. Certo? Então nós temos aqui o seguinte, ó. Menos 0,841470984. Ó, já deu isso aqui, ó. Já deu 0. Quer dizer, deu esse número aqui, ó. 8,137646. Aí tudo meia, né? Vezes 10 a menos 3. Né? Então aqui é tudo 4,666, né? Vezes 10 a menos 3. Vamos botar aqui o seguinte, ó. Vamos botar embaixo, né? Vamos deixar de preguiça. Então deu isso aqui, ó. Menos, no caso mais, né, porque ele está considerando o módulo, então deu 8,137646667 vezes 10 a menos 3. Poxa, o erro deu um salto. Claro que a gente sabe que se a gente for fazer n igual a 4, olha só, eu não vou acrescentar nada, porque a derivada agora, que era menos cosseno, a derivada vai ser agora mais seno, né, porque gira, né, então é seno, cosseno, menos seno, menos cosseno, né? Então, o T4 de x, então eu vou calcular 5 termos. Ele pediu 4, mas eu vou calcular 5. O T4 de x, ele vai ser esta função que nós achamos, x menos x ao cubo sobre 6, porque vai ter esse termo aqui, né, achado no primeiro, depois esse outro aqui, e aí vai somando, né, mais o seno de 0 vezes x menos 0 a quarta sobre 4 fatorial. Só que por isso aqui dá 0, gente, a gente estabiliza e fica no mesmo lugar. Né? Porque seno de 0 é 0. Então isso aqui é x menos x ao cubo sobre 6. Então aí repete-se tudo, ou seja, seno de 1 menos T4 de 1, a gente já sabe que vai dar o mesmo valor aqui, ó, 8,137646667 vezes 10 a menos 3. Agora, fazendo n igual a 5, né? Vamos fazer mais um. Ele pediu só 4, mas vamos fazer mais um, para a gente terminar. Ó. O nosso T5 de x, ele vai ser o nosso T4, que é esse cara, né? Que vai ser x menos x ao cubo sobre 6, mais quem? A derivada agora volta para seno de novo, vai para cosseno, porque aqui foi seno, então a derivada de seno é cosseno, né? Cosseno de 0, tá?
vai ser cosseno de 0 vezes x menos 0 à quinta sobre 5 fatorial. Né? Isso aqui, gente, vai dar o seguinte, vai dar x menos x ao cubo sobre 6 mais x à quinta sobre 120. Então, o que acontece? O meu T1, T1 não, o meu T5, né, de 1, ele vai dar quanto? Jogando 1 aqui. Então, vai ser 1 menos 1 sexto, né, porque 1 ao cubo vai dar 1, mais 1 dividido por 120, que é o 5 fatorial. Então, deu isso aqui, ó, 0,84166666. Pronto, deu isso aqui. Então, o nosso erro por último, né, porque em cada etapa ele pediu compare, né, com o valor exato, T5 de 1, é quem? É o valor exato, que é esse aqui, 0,841470. Exato assim, né? Com essa quantidade de casas decimais, né? Menos 0,8, que é o último que a gente achou, 841666666, que vai dar quanto? Menos agora 0,84170, não, 18414. Vocês façam as contas, pode ser que, né, a gente erra alguma coisa na hora de tá? Fazendo assim no ao vivo é mais, não tem muito recurso. Pronto, deu isso aqui. Só bater mais uma vez aqui, ó. 0,841470984. Pode ser que esse valor, né, tenha copiado errado, mas 0,841 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pronto, deu isso aqui, é isso mesmo. Ó. Então deu 1,95682 vezes 10 a menos 4. Ou seja, se eu for colocando mais termos, o que vai acontecer com o valor aproximado? Ele vai se aproximando do valor correto de 101. Então, aqui está a função que ele falou, que é a aproximação polinomial, ou seja, minha primeira aproximação polinomial é 0. Minha segunda e terceira são x. Minha quarta, que ele fala primeiro é o seguinte, minha interação 0 é 0, minha primeira e segunda, né, vai dar x, minha terceira e quarta vai dar x menos x ao cubo sobre 6, e minha quinta e também a sexta, né, se você for calcular, vai dar o quê? Isso aqui, x menos x ao cubo sobre 6 mais x à quinta sobre 120. Então tá aí, um exemplinho, mais explicado que a gente consegue, que eu consegui pensar para você apreender o que é a série de termos. Talvez você não tenha visto nunca, isso aí é um problema sério, ou talvez você tenha visto e tenha esquecido. Então é assim que se usa na prática. Você vai derivando a função, vai substituindo o seu centro, né, que é, no caso nosso aqui é 0, e aí, se você quiser estimar alguém que esteja na vizinhança do 0, que não tenha descontinuidade ali, você usa, é só substituir, tá certo? O valor você vai ter uma aproximação, beleza? Então vamos voltar aqui. No slide eu acho que não tem, quer dizer, eu acho que não tem mais nada não, a gente fica por aqui, tá certo? Nosso slide não tem mais, o que a gente vai fazer agora é exatamente adentrar, né, no método de Newton na próxima videoaula. Então assim, entenda bem isso, gente, se você puder chegar num livro, pegar um exemplinho a mais, não, vou fazer mais um exemplinho aqui com a função exponencial, vou partir lá de e elevado a 0, pô, e elevado a x, né, é muito fácil, né? Aí você fala, pô, será que eu consigo calcular e elevado ao quadrado a partir de e elevado a 0, e elevado a primeira, a partir de e elevado a 0, né, ou e elevado a x, né, fazendo as derivadas, porque a derivada de e elevado a x é muito fácil, né? Então, pode aplicar nesse exemplo aí, beleza? Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.